tens receio das sequelas físicas que possa trazer um dia-a-dia como o teu? Imagina, isso é algo a que eu não posso fugir, entendes? Se eu jogasse futebol, os meus tornozelos iam ficar aos meus joelhos. Sim. Aqui, a nível visual, claro que estás muito mais exposto a uma cana de nariz partida, a uma orelha partida. Nem estou a falar da questão estética, estou mesmo a falar exatamente, lesões que possam afetar a tua saúde. A nível disso, felizmente o desporto tem estado cada vez mais a apostar na prevenção pré-luta, durante a luta e pós-luta. O que é que isto quer dizer? Tu és sujeito a vários exames médicos para a tua filiação na federação. Antes da luta, tu tens que apresentar X exames que envolvem exames ao cérebro, coração, doenças transmissíveis através do contacto com o sangue. Ou seja, se algo der errado ali, embora tu não consigas controlar se algo vai correr mal na luta, a nível de ataque cardíaco ou de alguma infelicidade que se possa ter, como em todos os esportes podes ter e que há, não é? Especialmente a nível profissional. A prevenção está cada vez maior. Ou seja, com uma maior prevenção e com uma prevenção muito mais evoluída e muito mais atenta, os riscos diminuem. E começas a ter cada vez menos acidentes, começas a ter cada vez menos coisas que façam as pessoas olhar com mas isso é perigoso, no outro dia morreu um lutador. Ok, no outro dia morreu um futebolista. E no dia seguinte o estádio estava cheio. Fizeram-lhe uma homenagem e foi tudo lindo. E as pessoas estavam lá a seguir. Entendes? Aqui é igual. É desporto, o coração está a bater. Exato. Claro. Eu vou andar na rua e eu posso ir para o lado. Sem dúvida. Exatamente. A culpa não é do passeio, a culpa não é do tempo. Foi um azar. Acho que temos que saber aproveitar e... Ali, se calhar tu vais-me dizer o que as pessoas dizem na maior parte da opinião, que é, mas ali vocês estão a porrada um com o outro e é muito mais... vocês estão-se a matar um ao outro. Como é que vocês não podem ter sequelas para a vida toda? O corpo não pode dar. Imagina. Lá está, vem de uma prevenção e de uma preparação, felizmente, que tem acontecido cada vez maior dos meios envolvidos, seja dos atletas, seja dos treinadores, seja das federações, em que as pessoas que estão ali estão 100% capacitadas para fazer. Aquilo é um espetáculo, acabou. Há um cuidado pós-luta em saber quantos meses depois podes lutar, entende? Exatamente. E já não é aquela matança que nós víamos antigamente, nos primeiros UFCs e nos primeiros combates de vale tudo, em que o vale tudo incluía pontapés na cabeça no chão e tudo e mais alguma coisa que hoje em dia já não acontece. São coisas regradas, são coisas... Também há respeito exatamente, por vocês, né? Sem dúvida. Acho que há um respeito enorme entre atletas e os árbitros estão cada vez mais capacitados também para, através de cursos e etc, para saber quando interromper, quando não deixar a luta prosseguir, como saber se o atleta está apto para continuar a luta ou não, entendes? Isso há muito mais condições. Vem numa evolução, entendes? Tens que errar para conseguir melhorar o que quer que seja que estejas envolvido. As coisas e as infelicidades que aconteceram no MMA não foram fruto de nenhum erro, foram infelicidades e acho que temos muito poucas mesmo, seja a nível mundial, seja também assim um nível mais específico aqui em Portugal, mas são coisas que não puderam ser evitadas, não foi incompetência de ninguém, foram infelicidades que acontecem em todos os esportes. Diz-me uma coisa, tens dias em que não te apetece treinar? Ui, tantos. Por acaso achei que ias responder o contrário. Seria hipócrita se dissesse que estou a 100% todos os dias. Mas lá está, quando falta motivação, vem a disciplina. Exatamente. É um bocado aquela frase feita, mas que se tu viveres isso, tu sabes que se adequa e que é verdade. Que é, se tu tens o hábito de não passar treinos e de não aceitar mais nada na hora do treino, tu vais chegar àquela hora e tu vais treinar com ou sem vontade. Exatamente. Já me aconteceu eu ter, por exemplo, e eu digo-te, eu acabo de dar treinar 1h30, tenho de ir a casa, almoçar, tenho que fazer um almoço, tenho que preparar o saco do treino para começar a treinar às 4. E montes de vezes eu vou a casa, corro, tento fazer o almoço e almoçar antes das 2 e pouco para dormir ali até às 3, porque me levanto às 6 da manhã e dou treinos até ao meio-dia e meio. Então, aquela cesta, montes de vezes o meu despertador toca às 3h15 e eu não quero ir. E eu digo, mano, só hoje. Mas eu sei que esse só hoje vai abrir um precedente, entende? Exatamente. Então eu vou, levanto-me e vou. Também tens noção que esses dias são os que nos dão mais pique e garra para continuar, não é? Sem dúvida. Quando tu te esperas, entendes? Sabermos que tu conseguiste ultrapassar aquele momento em que não te apetecia de todo sair. E eu às vezes vou no carro, entendes? E estou, não me apetece nada a treinar, não quero mesmo. E vou discutir comigo, mas não quero ir. Eu perguntei-te isto porque, por exemplo, às vezes antes de treinar, estou em casa, está um
frio que não se pode. Tu começas a falar contigo próprio. Epá, tu pensas, O meu treinador epá, diz isto é eu verdade. hoje Tu não começas, vou. Consciente e subconsciente. tu começas a inventar desculpas, a justificar-te a ti próprio A porque é que não convencer-te. deves ir. Completamente. E isto é uma verdade universal. Tipo, tu Exatamente. começas a dizer, mano, eu treinei bem ontem, hoje não vou. Yeah. Não, bem, mano, não preciso, Tal e não, hoje qual. treino de manhã, pá, já não vou. Pá, não, amanhã treino, amanhã é que é. Hoje, mano, fica descansado, tu falas contigo próprio. Esta conversa Completamente. existe com toda a gente, não vale a pena dizer que não. Exatamente. E há vezes em que eu não estou motivado, ou porque o dia exigiu demasiado de mim a nível de dar treinos, ou porque o dia já exigiu demasiado de mim até à hora em si de treinar. O meu corpo não está com, não descansei bem essa noite, então eu não estou com a mesma motivação, não estou com a mesma vontade. Entendes? Então não há como dizer que tu tens de estar 100% motivado sempre. Não dá. Agora, tu tens que estar 100% disciplinado, 100% regrado e 100% focado em se faltas este treino é menos um treino. Será que o teu adversário está a treinar? Eu penso sempre assim. Eu perguntei-te isso sim. porque, por exemplo, às vezes, naqueles dias em que não me apetece treinar, estou tipo a meio gás. Começo a treinar, começo a puxar por mim, mas aquilo ao início ainda está um bocado de coisa. Mas sabes que eu acho que a tu, evolução aí é maior. Sendo uma luta, se calhar, pensei bem, mas ele se calhar não pode estar a meio gás. Mas sabes que porque a senão- evolução aí é maior. Imagina, tu sentes-te. Imagina, quando tu estás com motivação lá em cima, Yeah. o teu físico está lá em cima e tu já estás, bum, 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 vais para um lado para o outro. Quando tu estás tipo meio mole, tu começas a sentir o teu corpo a ir progredindo durante o treino. Sim. Entendes o que eu estou a dizer? Tu Sim, começas sim, a aumentar o ritmo, começas a pensar, não, sim, agora, sim. Acordar, pum, né? e tu começas a acordar. E esse processo de tu acordares acaba por ser interessante, entendes? Acaba por te levar a tu despertares em ti o que tu precisas no treino. Certo. Caso contrário, tu vais ter uma quebra de rendimento e vais sentir que no treino tiveste a quebra de rendimento e não podes. Sim, Porque vais começar a perder para este colega de treino, vais começar a perder para aquele, não falando a nível de erros ou de guerras, mas vais começar a ver que, ok, não consegui fazer técnica nenhuma nele, agora vou com ele, também não consegui, pá, está uma coisa mal aqui, acorda. O que está a acontecer? Sim, Sim. completamente. Mas é bom tocarmos neste ponto porque até um campeão como o Diogo tem esses dias, não é? Então, Não, eu acho nós que, temos saber lidar com isso. eu acho que todas as pessoas esperam estar sempre com a motivação no máximo, As pessoas com resultados a aparecer Exato. sempre no Esperam as imediato. condições perfeitas sempre. Exatamente. As Isso condições acontece. ótimas, não é? Seja no ginásio com o PT, Sim, seja no sim. MMA, seja no Se negócio a que tu vontade abres, não se pode tu fores ser pessoa- promovido no escritório a um novo cargo, tu esperas não ter desafios e que as coisas corram sempre bem, não vai acontecer. Se tu estás num cargo novo, tu vais ter que enfrentar desafios, coisas que tu não sabes fazer, vais ter que perguntar a pessoas, vais ter que chegar e mandar um relatório, vai ter que voltar para trás porque tu esqueceste deste ponto porque és novo ali. Se tu estás com o PT, se não tiveres resultados na primeira semana, não é o PT que é mau. Sim. É um processo. Se não Entendes? sentes O teu corpo está a compromisso, passar por, o teu corpo está a passar por isso, estás se calhar a adaptar-te a uma nova dieta, a um novo regime de treino, a novo descanso, a novo cansaço. E as pessoas não percebem que é um processo. Ou seja, as pessoas querem tudo para amanhã. Entendes? Amanhã eu quero acordar e estar 200% motivado, quero estar mais magro, quero aguentar mais nos treinos, quero saber já fazer as sequências todas, isto no que toca ao MMA, a 200% e é rápido. Não vai lá, mano. Entende isto? dá tempo. Não há. Ninguém sabe passar tudo. por uma Ninguém. progressão. Nem pessoas que dedicaram a vida toda, vou saber eu, em 2 meses, Yeah, em 2 anos, em 3 anos. Não dá. Sem dúvida. Percebes? Quando falta a motivação, eu acho que é aí que entra a cabeça, o coração e o que tu fazes. E o amor pelo que tu fazes, entendes? Isso é aí que se verifica muitas vezes, e é aí que as pessoas batem com o nariz na porta às vezes, perceberem que não estão no negócio certo, ou que não estão no trabalho certo, ou que não estão no que escolheram, entendes? Não estão bem no que escolheram. E depois acontece o choque, e acontece a desilusão, e as pessoas ficam muito tristes porque não conseguiram ir para aquilo que queriam. Se calhar não tentaram. Percebes? As pessoas dizem que é a mesma coisa que eu dizer, eu não sei resolver problemas de matemática. Normal, mano, eu não estudo matemática. Não praticas, Eu luto o dia todo e treino o dia todo. Se eu agora quiser e disser, tu és mau professor de matemática porque eu não sei resolver problemas no mês. Qual é a cena? Não é? Exato. Tens a escola dá-te anos e anos para tu aprenderes a fazer as coisas. Yeah. Aqui é igual. Todas as pessoas tinham a oportunidade, né? Depois ou agarram ou... Não, eu acho que acho que antes de agarrares tu tens que estar disposto a ter mãos. E o exemplo do UFC é o melhor que existe. Muitas pessoas acham que chegar ao UFC é o sucesso. Mano, quando tu chegaste ao UFC começa o teu desafio. Porque se eu agora assinar pelo UFC, eu sou o maior de sempre. Chego lá, perco em 10 segundos, o que é que me serviu assinar pelo UFC? Pois, Nada. exatamente. Quando eu chegar ao UFC é que tenho que começar a preparar. Claro. Acho que essa é a visão Percebes? certa. Quando eu fui campeão mundial, aí é que eu percebi, ok, agora eu tenho que manter este Ficou patamar sério, aqui. né? Agora eu tenho que fazer isto certo todos os dias e não posso mostrar às pessoas que, sabem o Dino foi lá, ganhou uma vez, mas o gajo, acho que ele já nem treina, acho que ele já nem compete. Que ele foi lá, deve ter tido um campeonato, porque as pessoas não querem saber se tu ganhaste Sim. por decisão, se chegaste lá e não tinhas ninguém na chave. Da mesma maneira que não querem saber se tu perdeste, porque partiste uma perna na final. Perdeste, mas parti uma perna. Depois do mas ninguém ouve. Não, perdeu, já. Depois do mas ninguém te ouve, mano. Eu fui ali a uma competição de culturismo. Cheguei ao palco, tropecei, mano, o meu braço partiu, não consegui ir à final. Olha, mais uma Então, mas prova ficaste em que do lugar? gajo foi. Ficaste em que lugar? Segundo. Aí, Yeah. pois.
As pessoas não querem saber, mano. Depois do mês ninguém ouve. Exato. Percebes? Então eu certifico-me sempre que antes do mês vem um primeiro lugar. Pois. Entendes? E as pessoas, a bem ou a mal, acabam por ter que respeitar. As pessoas, é um processo, entendes? Eu cheguei a pavilhões já às vezes como treinador em que as pessoas olhavam e diziam: olha, este aqui é o aluno do Vítor e acha-se bué. E nunca foi essa a minha postura. Sempre falei a toda a gente, sempre falei a pessoas de outras academias que tinham guerras com pessoas da minha academia. Eu nunca comprei essas guerras, entendes? Sempre falei a toda a gente, mas sempre soube. Um dia mais tarde estas pessoas todas estão aqui, vão não ouvir falar de mim e vão ter que me respeitar, a bem ou a mal. Mostrar e vais Percebes? provar que E é uma coisa, e é um processo que está a acontecer. As pessoas, a bem ou a mal, eu vejo pessoas que antes me olhavam de lado, agora falam-me e estão um monte de tempo a falar comigo: então, como é que foi aquele campeonato, como é que estás, não sei o quê, como é que correu, pá, fogo, mano, grande máquina e vais e coisa. E eu posso nem ganhar sempre, mas eu vou sempre. Como as coisas mudam, não é? Yeah, sem dúvida. Mas isso é, lá está. Olha, se eu tivesse aí, pá, fogo, toda a gente me olha do lado do pavilhão, pá, fogo, anda assim. Eu olho para ti, se eu recuar 3 anos, não é? Tu tornaste Yeah. agora e de certeza que vais conseguir. Vias-me a passar fome nas aulas e bater o peso para a luta. E vias-me a treinar às vezes e ir direto para lá. Inicial, e agora, pá, tudo o que conseguiste. Eu acho que as pessoas não podem esperar ajudas de ninguém, nem dos amigos, nem nada. Porque imagina, quando eu estou mal e eu não quero ir treinar, nenhum amigo meu vai pegar lá e vai dizer: ah, mano, anda lá. Quando eu chego a casa depois de ter apanhado muito num treino e de não querer ir treinar no dia a seguir e chego a casa e já acontece, e ao carro e começo a chorar, mano. E não quero ir treinar mais, não quero. Estou de dieta, quero ir comer, porque estou mesmo a passar fome, estou mesmo a passar dificuldades físicas, não é tanto a nível psicológico, porque isso aí já nem falo, isso aí tens de estar completamente fechado e blindado. Ninguém vai lá, ninguém. Só a família. É que vai dizer assim: vai-te deitar, toma, gelo, toma, faz-te o jantar ao pai. Toma, amanhã tens que ir treinar, eu acordo, eu levo. Essas vitórias, não é? Esse processo Mas depois sabem estar lá e cobrar-te. Ei, mano, então, mas como é que não estás? ganhaste, Ei, não. fogo, mano, arranja-me um bilhete. Arranja-me um bilhete VIP, mano, arranja-me um bilhete para aqui, arranja-me aqui um bilhete para ali. As pessoas têm que perceber que... Mas lá está, mano, a luta é tua. E só tu é que lidas com os teus fracassos, só tu é que lidas com os teus sucessos. Esta é a principal mensagem, tanto no teu desporto como em outros. Em isso, tudo, nós mano. A encaramos prova é a sempre vida como um combate. Eu acho que a prova é sempre o sucesso. O que tu podes dar às pessoas de resposta não é deixar-te afetar nem nada, é o sucesso. Não, se tu fores ganhando, se tu fores fazendo o teu caminho, e se as pessoas ouvirem falar de ti é porque estás a fazer certo. Entendes? Se tu começares a ser PT e tu começares a ter montes de clientes e a tua taxa de PTs aumentar de uma maneira incrível e tu começares a ter resultados eu disser: mas esse gajo só dá PTs a malta que já tem físico. Vai haver alguém a dizer isto. Sim. Mas no ginásio dele também eu, que passo nos PTs todos. Mas não sei o quê. Mano, se durante 3 ou 4 anos eu ouvi falar de ti constantemente e vi que tu vais, e vi que tu estás, e vi que tu... Mano, eu a certa altura vou ter que engolir assim e vou ter que dizer: então, mano, como é que estás? Fogo, ainda trabalho estás a fazer. Mesmo que eu por dentro esteja a mandar-te ir para ali ou para aqui. Exato. A bem ou mal as pessoas vão ter que perceber. Tens que Mas isso respeitar, é um processo e as pessoas esperam isso no dia a seguir e não dá. Entendes? Está tudo dito. Diogo, nós costumamos perguntar aos nossos convidados como é que é um dia típico de trabalho, no teu caso, no dia de treinos. Se é que Portanto, gostaria. E também um dia off, como ele disse. Tu já nos explicaste mais ou menos como é que é um dia de treinos, Olha, não é? falando de horas, por exemplo, posso dizer que a minha segunda-feira começa com... Eu dou treino às 6h30, ou seja, o treino começa às 6h30, tenho que me levantar por volta das 5h50, aquele És acordar. dos poucos gajos que veem as minhas histórias do Instagram às 5h30. Já estou lá. Chego, dou o treino até às 7h30, depois se treinar, que é uma coisa que não acontece sem ser em pré-competição muito específico, treino das 8h30 às 10h. Se não, consigo ir a casa, tomar um pequeno almoço, preparar-me, descansar um bocadinho, até dar treino ou treinar preparação física às 10 ou às 10h30 ou às 11h. Depois do treino de meio-dia e meia à 1h30, vou a casa, almoço, treino das 4 às 6h. Depois posso dar treino privado ou treinar a mobilidade das 6 às 7h, dou treino das 7h30 às 8h30. E depois, ou treino também, dependendo da pré-competição, das 8h30 às 10h, ou vou para casa para conseguir jantar bem e conseguir estar... Que é para não chegar a casa às 10h30 ou 11h, ter que tomar banho, jantar. Quando é por mim, à meia-noite e meia, 1h, passado algumas horas o despertador toca, entendes? Sim, Ou seja, é um dia meio complicado. Às terças e quintas consigo ter mais alguma folga a nível de horário. Basicamente estás sempre a correr. O dia passa e tu nem percebeste. Tu estás aqui, estás ali. É assim de segunda a sexta ou fim de semana? Não, também? terça e quinta eu consigo ter mais alguma folga, consigo acordar mais tarde, entre as 9, 8h30 e 9. Sabes que eu quando comecei a trabalhar sofri muito disso que estás a dizer, que quando nós tentamos desligar o sistema, não é? Já é tipo 1 ou 2 da manhã, mas eu vou acordar às 5, como é que vai dar? Lá está, eu passei por isso no início e felizmente que, pronto, tens duas hipóteses, ou tu começas bem, cansado, mas a cabeça não para. ou tu começas bem e depois
te adaptas ao mau e não consegues, que é, imagina, ou eu começava com esta, já a fazer o que consigo das 6 às 7 e agora ter que não estar a dar certo, eu ter que ir trabalhar, ir para a faculdade e conseguir ter que dormir aquelas poucas horas e blá blá blá, ter que passar, ou então faço o que aconteceu felizmente comigo, que é começar muito mal, estar ocupado das 6h30 às 11 da noite, ainda ter que ir jantar e preparar o saco e estudar e ter que ir para a faculdade às vezes até às 2 da Que não manhã era o caminho, que não dava. e perceber que tenho que ter mais horas para trabalhar, entendes? E estar no zero para valorizar um ou dois, percebes? E agora felizmente consigo ter este dia em que me levanto às 6 mas estou a dar treinos e consigo dormir uma horinha ou duas ali e vou dar treinos e treino e estou no que eu gosto. Terças e quintas consigo ter mais alguma folga ali, embora dê 2 ou 3 treinos consigo estar mais tranquilo, entendes? Sábado trabalho das 10 às 4, a partir daí é descanso. Eu passo o dia de domingo O merecido descanso. só para almoçar, só me levanto da cama para almoçar com os meus pais. O dia de domingo é passado, o meu corpo desliga. Eu estou na cama, os meus pais acordam para ir almoçar, eu vou almoçar e eu volto a deitar-me na cama. Não quero estar com... Há todo um processo Aliás, de hibernação que tem que ser. eu quero estar com amigos, mas o meu corpo sabe que sábado, a partir do momento em que eu saio, e domingo, é repor os sonhos todos que eu não Sabe que consigo vai ter ter mais uma durante a semana dura depois, né? Ou seja, eu morro para a vida, literalmente. Eu durmo o dia todo. Um dia off. Mano, é um dia mais calmo. Pá, não, eu não vou mentir. Eu faço imensos programas na minha cabeça e pá, fogo, se eu tiver amanhã folga, vou aqui, vou ali. Mentira, não E vou. depois não vais. Acordo e quero dormir, desmarco o que tenha feito, às vezes, a maior parte das vezes. E quem No vir teu isto- caso, um dia off é mesmo off. e quem vir isto, os meus amigos, vai saber que é verdade e vai me insultar provavelmente, mas é verdade. Eu combino e faço, mas depois, quer fazer, aliás. É pá, mas chega a o corpo hora vai acusar o cansaço e eu também, deito-me na cama e penso, eu agora tenho que ir para ali, vou ter que acordar, vou ter que tomar banho, vou ter que fazer isto, vou ter que me vestir, vou ter que vou passar 3 ou 4 horas que eu podia estar aqui a dormir. Pumba, e eu durmo. Ou seja, acaba por haver também depois essa vertente de não estar tão presente no que são coisas normais que as pessoas valorizam, aniversários de amigos e cafés e ocasiões em que tu chegas a um grupo, imagina, chego às vezes ao café e todos os meus amigos estão, ia puto, e ontem fomos e aconteceu e eu podia ter lá estado e não estava a treinar, estava a É dar difícil ter uma relação ou criar uma relação com o teu estilo de vida? completamente, é horrível. As pessoas gostam sempre de dizer que eu entendo e eu faço e a tua rotina, mas lá depois está. cobram. Falar é fácil, entendes? Mas depois na hora é complicado. Tu não jantares durante 3 ou 4 dias porque chegas a casa e queres dormir. Outra pessoa tem que esperar por ti para jantar e tu tens que explicar que estás a dar treino, que estás a treinar, não estás com outro amigo ou não estás no café. Estás no teu a trabalho. trabalhar, entendes? Não haver a predisposição de ir aqui ou ali no fim de semana ou naquela horinha que tu podes ter para descansar ou no final do dia, entendes? Não haver aquela... Ei, mas isto é o que mais acontece. Tu vais treinar, mas já treinaste ontem, já treinaste hoje de manhã, podias não ir treinar agora. Porquê é que eu não ia treinar agora? Entendes? Se a outra pessoa está lá para tudo e se fica lá para tudo, Compreende tudo, isso percebes? A outra pessoa pensa, ok, vai treinar agora mais logo, se conseguires fazermos alguma coisa. E eu próprio também terei a percepção e terei a capacidade de perceber, não, realmente esta pessoa já passou por uma semana inteira da minha ausência, eu vou abdicar de 2 ou 3 horas e vou. Percebes? Mas quando se começa a chocar, eu por mim falo, eu preciso de paz, eu preciso de não ter mais nada na minha cabeça que pensar a nível de problemas, embora aconteçam problemas a nível financeiro, a nível de problemas que são normais e mesmo numa relação há problemas normais, entendes? Mas eu não preciso de extra problemas criados pela falta de compreensão da pessoa, entendes? Exatamente. Ou seja, uma coisa é isto acontece nas relações, tipo, tu discutes e tens discussões e depois tens que saber lidar com isso, ok. Outra coisa é tu discutires porque tu tens uma rotina e tu não consegues sair dessa rotina, por muito que tu queiras, não é algo que eu possa adiar. Se eu vou ter treino contigo e a minha namorada quer ir comer fora, eu não posso virar-me para ti que me estás a pagar e que me estás a dar o que eu preciso ao final do mês e digo, olha mano, hoje não vai dar para treinar, vou desmarcar porque tenho que ir comer. Percebes? Não dá. Chama-se ética profissional e chama-se compreensão de parte a parte. Né? De cada pessoa, tu és um gajo sério que levas isto a Claro. De prioridades. Tem que haver, entendes? um foco. E pronto, eu não digo que não haja pessoas que não compreendem, caso contrário, os lutadores não tinham namoradas ou as lutadoras não tinham namorados. Pronto, mas no meu caso, como eu dou sempre muito mais prioridade ao que é a minha carreira e a minha preparação, não foi algo que se tivesse revelado bom para mim, entendes? Sim, sim. Benéfico. Então, Claro. Normalmente, quando é assim, as pessoas que cada um para o seu caminho e tu consegues te concentrar muito mais do que se estivesses com alguém, entendes? Tempo que eu tivesse com essa pessoa para estar mal é tempo que eu não estou no ginásio. Entendes? Claro. Então mais vale eu focar-me em mim, a outra pessoa foca-se nela e ótimo, se for para nos ajudarmos, incrível, ótimo, se conseguires juntar isso. Isto serve para amigos também, serve para a família também.
Isso seria o ideal. Diogo, obrigado. Para terminar, gostaria de te perguntar qual foi a tua melhor conquista no último ano, não só a nível de provas, o teu melhor dia que tu relembres do ano que passou e também o teu pior. Ou seja, para percebermos um bocadinho o que é que para ti, Isto vai ser difícil. o que é que tem mais significado e aquilo que te 2018? leva mais abaixo. 2018, até a semana que passou, basicamente, no último ano. Começamos pelo quê? O melhor dia? Agora vamos começar pelo pior. Ok. Pior. Tenho dois. Não consigo distinguir qual deles é assim o pior. Um deles foi uma semana e meia, 2, antes do Campeonato Europeu ano passado. Eu tive uma lesão grave no pé e eu estava ali meio impedido pelo meu fisioterapeuta de competir. E tu acabas por estar a treinar 2, 3 meses a 200% e chegas ali uma semana e meia e vês tudo aí por água abaixo por uma lesão. Eu lembro-me que nesse dia estava com a minha namorada, cheguei a casa e comecei a chorar, a dizer fogo, não acredito, não vou competir, não acredito, não sei o quê. Esse dia foi mau e depois, lá está, este aqui foi um teste, eu acho, e eu falei dele num post no Instagram há uns tempos, que foi uma altura em que eu passei mesmo em largar tudo e pensar, não preciso isto para nada, vou mas é ter uma coisa normal, que me chatei, que foi uma altura em que eu andava a competir mais e não, eu sou humano, entendes? Ou seja, se eu ando a competir mais, se eu ando a treinar mais, se eu ando constantemente fora porque estou a competir e se estou focado naquela competição, não sei o quê, tu acabas por inconscientemente tirar de outro sítio. E qual é o outro sítio? É os alunos. Tu estás no treino e estás tão cansado porque acabaste de treinar e tens de treinar a seguir que tu já dás aula quase em piloto automático e as pessoas sentem isso, com todo o direito, entendes? Com todo o direito. Só que acho que há maneiras e maneiras, entendes? Nós, por exemplo, na Art of Fight temos o lema da Friends and Family e pessoas que estavam ali a treinar comigo já vinham comigo de antes, ou seja, era uma relação já que eu considerava amigável, familiar. E eu tive pessoas que eu soube por A mais B, incluindo falando ao meu treinador, que diziam, o Dino está-se... não quer saber, não foi neste cena, não quer saber das aulas, está super desinteressado, conversas que tu pensas, então quer dizer, eu estou aqui a competir, ando-me a matar, e vocês em vez de se sentarem e dizerem, olha, porque é que não estás tão atento nas aulas? Eu dizia, olha, desculpa, mas essa semana, tinha perdido na semana anterior, então estava meio desmoralizado, ainda tinha que me motivar para a semana a seguir, de treinar e ter que lutar outra vez, e não queria, e estou preocupado com o dinheiro que vou ter que gastar em Munique, ou em Londres, ou em Roma, ou aqui, ou ali, e não tenho, porque já gastei o dinheiro todo que tenho, e tenho que andar a pedir, e cheguei atrasado porque estive a treinar e tive que ir para a fisioterapia. Coisas que eu explicaria porque são verdade, entendes? Sim. As pessoas não quiseram saber. Exato. Ou seja, eu dei por mim a sentar-me com o meu treinador, que foi a única pessoa que se sentou comigo e disse, Dino, tu não és o mesmo, eu já tinha reparado, mas pensei que fosse, alguma coisa, mas as pessoas estão a começar a comentar e não é bom para o ambiente da academia as pessoas estarem a comentar que o teu nível das aulas não está o mesmo, que a tua atenção não está a mesma. E imagina, enquanto tu estás num processo de preparação e de exigência máxima a nível de competição e exigência máxima própria, de ti para ti, entendes? Tu ouvir-se isso de quem era suposto estar ao teu lado é uma chapada, entendes? É um empurrão rumo ao abismo. E eu pensei, ok. Na altura, com a minha namorada também, fui para casa, eu estava mais que chateado, e eu estava bem chateado, eu estava meio desiludido, e olha que é difícil desiludir-me, sabes? É difícil, eu já não espero nada de ninguém, quanto me as pessoas surpreendem, não me desiludem, surpreendem pela positiva, porque os meus padrões estão, e as minhas expectativas estão baixíssimas. E eu nessa altura lembro-me de ter ficado completamente desiludido e ter dito, vou-me dedicar só a competir, vou-me dedicar só a isto e não quer saber, não vou dar mais aulas. E na altura o meu treinador, o Vítor, é que disse, não, esquece, e o Vítor ele é faixa preta, tem 10 anos de treinos, ele disse, tu pegaste no projeto a zeros, ensinaste-me um monte de coisas, eu aprendi várias cenas contigo, tu motivaste-me quando eu estava desmotivado, dá-te outra chapada e diz, levanta-te e anda, entendes? E vai. E ele e a minha namorada na altura foram, sem dúvida, pessoas que me disseram assim, calma, pés no chão, relaxa, sempre foste bom a manter-te fora disso, só que é complicado, porque imagina, tu depois tens que voltar a dar treino a essas pessoas. Sim. Entendes? Ou seja, eu tive que sair dali e tive que ir dar treino à tarde, e tive que ir dar treino à noite, e tive que ir dar treino no dia a seguir. Ou seja, eu acabei por ter que gerir isso
E não deixar passar isso para pessoas que estão a pagar e que estão no direito delas de reclamar, simplesmente tu esperavas uma atitude que não a de cliente, esperavas uma atitude de amigo, entendes? Porque clientes há muitos, pessoas há muitos, entendes? Se eu for a um restaurante e eu não tiver qualquer tipo de relação com a pessoa, eu posso dizer, olha, este café não estava bom. Se calhar se eu falar com a pessoa num tom mais amigável e familiar, eu digo, olha, tens algum problema da máquina? Pá, já é o segundo ou terceiro dia que eu venho aqui com o café, não sei o quê. Não vou chamar a atenção à frente das pessoas, não vou para a coisa do Facebook e dizer mal, entendes? Há maneiras e maneiras de abordar o tema. Claro. Eu, na minha opinião, não achei que tivesse sido o melhor para alguém como eu. Uma coisa era chegar atrasado, então onde é que estiveste aí? Fui sair ontem, mano, estou todo partido, não me chateiem, façam isso, sequências e tchau. Chegar todo moreno da praia, então onde é que estiveste aí? Estive a surfar grandes ondas, olha, o que é que vou fazer? Façam aí qualquer cena, tá, Vitor, como é que é? Aquela atitude. Sabes, aquela atitude que tu vês, ok, este gajo está-se completamente, não quer saber. Exato. Outra coisa é, ok, este gajo está exausto, este gajo está completamente Cansadíssimo, cansado. está a correr É a primeira muitas vez, era a primeira vez, eu estava literalmente, era a primeira vez que eu estava a viajar tanto, porque, pá, disse que queria ir lá para fora competir nos principais campeonatos. Ou seja, foi o que eu comecei por dizer, eu sou humano. Eu tenho que saber gerir emoções de, tu és bué da chato nos treinos. Chegas e eu digo assim, bora, 20 abdominais. Ei, mano, fogo, 20 abdominais. E ele quer mesmo treinar porque está ali a 200%. Eu tenho que saber gerir a ti. E, fora disso tudo, é para isso que me pagam, é verdade. Eu tenho que me saber gerir a mim. O Dino que está cansado, o Dino que tem treino a seguir, o Dino que teve treino, o Dino que tem treino no sábado Tens de conseguir e tem separar competição de essas mim. coisas, não é? O Dino que tem voo sexta-feira às 6 da manhã para chegar, pesar-se e ter a luta. O Dino que teve luta no sábado passado e perdeu na final. O Dino que vai ter 6 lutas para ser campeão em... Mano, 10 mil coisas a acontecer ao mesmo tempo e sei lá, tu às vezes, lá está, tu esperas Sim. que as pessoas digam, fogo, mano, como é que estás? Olha, chega aí, bora aí ver um Mas isso café foi uma antes. fase, não é? Bora, Depois claro, conseguiste claro. ultrapassar Não, isso. felizmente, pá, só tenho mesmo a agradecer, porque são essas coisas que te fazem dizer assim, ok, vou provar por A mais B que vão ter que levar comigo e que isto foi um erro. Mas são coisas que se te mandam abaixo, não há como fazer-me de forte aqui e dizer, não, eu sou inatingível. Mentira. Tu na altura pensas e as pessoas dizem, tu falas em desistir, como se o mundo inteiro estivesse contra ti. O mundo inteiro não está contra ti. Simplesmente tu tens obstáculos e tens coisas que te mandam abaixo, como em tudo na vida. As pessoas às vezes dizem, sei lá, há problemas tão menores que isso e que afetam as pessoas na mesma. Porque é que eu não hei de estar afetado por uma coisa que mexe com o meu físico, com o meu psicológico, com o meu descanso? É o que eu digo às pessoas, fiquem sem comer um dia, fiquem sem comer 2. Agora metam 3 treinos em cima disso. Pois. Metam peso para perder, metam treinos para dar. Eu não deixo estar os meus treinos. Entra essa pressão, não é? Depois que tu sentias. Esse dia foi o dia da lesão e esse foram tensos. Depois falar de coisas boas agora. Então, Mas o melhor. Coisas melhor boas, o Campeonato Mundial e também duas. dia Foi em julho, eu tive que cancelar a minha viagem à Califórnia. Há 2 mundiais. Há o da organização da IBJJF e há o da organização do ACB. O ACB paga o prémio em dinheiro, a IBJJF é mais reconhecida a nível de mérito, ou seja, estão muito bons atletas. O ACB, toda a gente é livre de ir, há bons atletas também, mas ainda não é tão conhecida por ser mais recente no que é o mundo do jiu-jitsu. E eu tinha passagem para o Mundial da IBJJF, só que na altura que marquei a passagem, marquei para ficar lá 2 semanas e por falta de apoios e etc. não me foi possível de ir. Ou seja, basicamente, falando a cru, eu não tinha dinheiro para ir. Ou seja, eu não tinha dinheiro para ficar lá 2 semanas, eu não tinha onde ficar, eu não tinha dinheiro para andar lá, tinha dinheiro para pagar o campeonato e pronto. Chegava lá, lutava e vinha-me embora. Mas para isso acontecer, a passagem tinha que ser 2 dias antes do campeonato, quanto muito, para me habituar ao jet lag e tinha que voltar no dia a seguir. E não era isso que estava marcado. Pois. Na altura foi uma viagem que eu consegui mais barata, até tiveram que me emprestar dinheiro e fui pagando as prestações para conseguir. Mas só que lá está, tu planeias as coisas, a achar que vais lutar e vais lá ficar depois a treinar e a aproveitar e não foi isso que acontece, derivado um bocado da falta de apoio que eu tive na altura. Isto era em maio, final de maio, início de junho. Entretanto, quando isto aconteceu, eu fui um bocado abaixo, até parei-se em treinar mais a 200%, já não tinha o objetivo do Mundial, e aparece o Mundial do ACB na Rússia, em julho, dia 8, 9. Entretanto, eu consigo, através de apoios, marcar a viagem para a Rússia, e foi ali um mês a fundo, como se me tivessem dado uma segunda oportunidade, entendes? E aí eu fui para lá, sozinho. E é um bocado complicado tu seres o único a falar português no meio da Rússia. Estavam lá 2 árbitros portugueses que arbitram cá, têm alunos cá e escolas cá, mas eles estão a arbitrar, imagina, tu vais pedir apoio para eles te gritarem por ti durante a luta e não dá. Pois. Ou seja, tu estás sozinho, entras sozinho, lutas sozinho e estás sozinho. E
Eu digo que tu lutas sozinho, mas imagina, eu quando estou cá ou quando vou fora e o meu treinador está lá, ele está a falar comigo e eu estou a ouvir tudo o que ele está a dizer e lutamos os dois, basicamente. Ali não, ali eu estava ok. E depois tu pensas, e se eu perco na primeira, e se eu perco na segunda, e começas a pensar em desculpas porque estás tão sozinho. Então eu tive que pôr os meus fones e pensar, ok. Cheguei aqui, não é? E aí eu descobri uma pessoa que eu não conhecia em mim. Eu fechei-me e disse, eu vou ganhar, só saio daqui com medalha de ouro, eu vou ganhar. Então eu acabava as lutas e tinha lá uma daquelas chaquetas de gel de energia, porque pá, era completamente adrenalina e tudo, entre lutas, e depois tinhas que esperar imenso tempo. Pois há muito tempo de espera. Eu tinha tipo 40 minutos, 50, eu comecei a lutar às 10h30 da manhã, a minha última luta foi às 4 da tarde. Ou seja, fiz 7 lutas, Cada maratona. mas é complicado, pois o corpo quer... Tu tens uma descarga de adrenalina e o corpo quer começar a morrer, tu estás cheio de fome, estás cheio de sede. E podes Vais virar. comendo. Eu não comi, mas isso sou eu não gosto de... Podes, mas eu não gosto. Mas estás o dia todo a lutar e não comes? Eu não gosto. Pá, Incrível. não me faz bem, eu não sinto que me caia bem. Sim, sim, então mas prefiro não coisa. Mas nesse optei por, e se calhar foi um estímulo novo e também ajudou o corpo ali a distrair-se um bocado, que é derivado um bocado também dos conselhos da loja que me patrocina a nível de suplementos. Ele disse-me, leva umas chaquetas de gel e quando te sentes assim que o corpo está a desligar, bebes isto. E acaba por ser uma coisa de guaraná e de café que entra ali e tu pensas, É tipo estou um aqui, choque que cai. estou aqui. Sim. Então entre as lutas fui ganhando esse estímulo, pá, pus umas músicas mesmo a nível motivacional top e fechava. Imagina, ganhava a luta, ia lá para trás, não queria saber quem é que estava ao meu lado, se era famoso, se não era, se estava a ver lutas, se estava a ver escândalos, se não quer. Só dizia, ok, vais ganhar, tens que ganhar, vais ganhar, tens que ganhar. Completamente fechado e focado Vais naquilo ganhar, que tens que querias ganhar, fazer. vais ganhar. Acho que o mindset ao máximo para chegar, combater e Não me preocupar siga. com nada e tipo, não aceitar menos que, entendes? E normalmente uma coisa que acontece a todos os atletas, acho que é um bocado universal, é tu chegas à final e tu já sabes que tens a medalha de segundo. Sim, então, Ou yeah, seja, então ao menos a segunda. Tu pensas, fogo, já medalhei. Ok, sim, agora sim, se eu sim, perder já é não. verdade. Entendes? E acontece. Sim, Acontece. sim. Aconteceu-me nas primeiras e às vezes ainda me acontece hoje em dia. Um descanso. Do género, já estou safo. Né? Fogo, já fiz 5 lutas, já cheguei à final, pá, Já já posso valeu ser às a pessoas que pena. perdi na final. Yeah, Já posso ser às yeah, pessoas que foi segundo porque perdi porque o outro inventa uma desculpa qualquer. São não estas é? justificações para ti, Entendes? bravo. Exatamente. E eu ali disse, não, esquece. Vai ser É o primeiro lugar. Eu ainda vou não ser- ganhei nada. Yeah, não vou ser vice-campeão mundial. Esquece, isto não é nada. Vou ser campeão. Pá, e consegui. E lembro-me Espetáculo. perfeitamente que ganhei a luta e fui lá para trás e tirei-me para o chão e foi mesmo, pá, uma descarga Momento de inesquecível. tudo que tu sintas, não sei, nos maiores desafios que vocês já tiveram na vida, o pós concretizar desse desafio, alcançar esse Eu objetivo identifico muito pelo facto também de já ter competido, aquela sensação pós-prova é uma Pós cena... então quando tu fizeste tudo e tu alcanças é tipo mesmo. E quando o caminho foi duro também, não é? Isso é que Tu pensas, vai... pá, mano, esquece agora. Sim. Agora é a melhor parte, que é eu relaxar Desfrutar da e desfrutar conquista. disto tudo ao máximo. E a outra foi a minha luta de MMA, agora em novembro. Eu não estava muito. Imagina, o meu treinador, depois do Mundial, disse-me: olha, que em novembro vem Strikers League, que é um evento de MMA, e olha que eu acho que eles vão querer que tu lutes. Eu disse: mano, na boa. Mas tipo, tu dizes na boa e tu pensas: ok, até haver contrato. Está falado só, não existe. Yeah. Mas logo aí, logo depois do Mundial, tipo no verão, eu fiquei cá. Fui só uma semana para o Algarve e fiquei cá. Já comecei tipo, a preparar-me mais para a vertente MMA. Comecei já a ter aulas específicas de kick, voltei a fazer as aulas de MMA. Preparei-me a nível físico já mais para o MMA, 5 rounds de 5, blá 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 blá. E entretanto, no final de agosto, chego ao contrato. Estás a falar de quando está toda a gente na praia, toda a gente a curtir os copos no Bliss e em Vila Moura, tu estás cá. Com 30 e tal graus a suar e a apanhar na boca, basicamente. Entendes? Então foram 3, 4 meses de treino. Fui a Londres lutar sozinho, porque não quis deixar de competir jiu-jitsu mesmo, entendes? E achei que para me manter no foco e para eu sair um bocado daqui, eu lutava dia 10 de novembro e em 15 de outubro fui lutar a Londres. Lutei, fiquei em segundo, perdi por meio ponto na final, mas fiz boas lutas, consegui, testei-me, fui sozinho para lá, treinei lá, ou seja, acaba por te meter completamente fora da tua zona de controle e acaba por também te deixar ali. Treinei muito fora completamente do que eu me sinto confortável, dieta, aqui, ali, ouvi muita coisa também do meu adversário, aqui, ele treina, porque imagina, isto é uma coisa que é engraçado, quando tu vais lutar, parece que as pessoas
gostam de dizer, olha que o gajo treina aqui, olha que o gajo faz aquilo, estás-te a preparar bem, olha que o gajo... As pessoas não percebem nada do que é que estão a dizer, nunca tiveram lá num treino para dar a cara aos teus murros ou para te dar murros na cara, mas gostam de dizer, olha que o gajo está a treinar bem, mano, olha que... não sabem quem é o gajo sequer. Mas olha lá, mano, o gajo tem uma cara de mau, pá, tu estás a treinar bem ou não? Vê lá, mano, olha lá. Então tu pensas, mano, obrigado pelo conselho, de nada, não estás bem. Exato. E eu cheguei lá e ganhei num minuto e 20. Então a descarga é igual. Imagina, tu estás preparado para 15 minutos de luta e o trabalho é tão bem feito que, pá, que num minuto tu consegues pôr em prática aquilo que treinaste durante meses. Deve ser uma sensação mesmo. Pá, é top. Felizmente eu tenho 4 lutas dentro da cage a nível profissional e 3 acabaram no primeiro minuto. Felizmente. É incrível. Yeah. E tu sentes que. Porquê? Mas eu sei que isso acontece e o meu treinador também me diz isto. Por trabalho. Há sorte, sem dúvida, e pode acontecer lá, tu uma vez chegares lá e nós cumprimentamos e toma, eu caio, e ok. Mas constantemente Houve uma preparação para isso. há muita preparação, há muito treinar quando tu não queres, há muito seguires as restrições alimentares e veres o peso a descer bem e chegares à prova bem. Há uma estratégia de treinos, não treinar quando já estás cansado, mas treinar certo. Este treino não podes falhar e vai ser agressivo, ficas a saber. O próximo treino vai ser só movimentação. Amanhã vai haver treinos agressivos 2, no dia a seguir descanso, só treinas à noite. É trabalho, é disciplina. Tudo isso é um trabalho de equipa, depois há recuperação. Felizmente eu consigo ter recuperações e parcerias que me permitem recuperar e ter o corpo, se calhar, num nível de descanso e de recuperação que não tinha antes, mas isso lá está, é evolução. E cheguei lá e tinha tanta gente a ver-me, pá, e consegui num pavilhão em que eu sentia mesmo uma atmosfera incrível quando entrei, consegui dar essa vitória a mim, ao meu treinador e às pessoas, entendes? E no final, apertei a mão ao meu adversário, boa luta, obrigado, e virei costas sabendo que, a bem ou a mal, ele ia ter que dormir e pensar. Falei, mas tive que. As pessoas que achavam que eu ia perder, tiveram que dizer, fogo, mano, que o gajo ganhou num minuto e meio, ridículo. Sorte, ok, sorte, na boa, mas... então saí, lembro-me perfeitamente, dei uma cabeçada tão grande na grade de felicidade que abri a cabeça. Ou seja, não tive qualquer... imagina, não tive qualquer problema da luta em si, ele não me acertou soco nenhum, não me acertou nada. E eu cheguei e ele, toma, e abri a cabeça. De tanta alegria, pá, passei ao balneário e disse-me ao meu treinador, nós estamos no caminho certo e as pessoas, a bem ou ao mal, vão ter que ouvir falar de nós. Claro. E foi também... Essa cabeçada marcou um pouco a tua afirmação nesse desporto, não é? E a cabeça também. Eu ganho sempre, imagina, eu sempre que eu ganho as lutas da MMA, eu vou em direção à cage e eu dou uma cabeçada na grade, só que esta cage era mais rígida. Quando a luta não chegou, tu, calma lá que... Toma, então... Tenho de consciencializar onde é que estou. E foi um bocado essa... Pá, com a gestão da academia e tudo e mais alguma coisa, tu não estás a trabalhar para outra pessoa, entendes? Imagina, tu estás a trabalhar para outra pessoa, as contas estão erradas, ou estão mal, ou vais ter que apertar, mano, tu não queres saber, o teu patrão chega ao pé de ti, mano, este mês está meio apertado, tu, amigão, não quer saber, dá-me uma ordenada e pronto. Quando tu trabalhas para ti, quando tens um negócio teu, tu tens que gerir tudo, entendes? Falta dinheiro, vai fechar a porta fecha, entendes? O negócio não está certo, a porta fecha, há menos sócios, porquê? Tenho que fazer campanhas para trazer mais sócios, está a chegar o verão, temos que fazer coisas, isto, mais treinar, mais dar treinos, mais gerir pessoas, mais tudo, entendes? É uma coisa que depois torna estas vitórias e estes desafios mais importantes e faz com que essa capacidade e esse sentimento de realização pessoal aumentem. Olha, todo o crédito para ti, tu és mesmo uma máquina. Claro. Obrigadíssimo. E sobretudo és um muito bom falador. Por vezes as pessoas acham que a malta das lutas são mais introvertidos. Tu falas. Eu costumo dizer que quando eu falo, quando eu digo mais 4 ou 5 palavras seguidas e não... Eu costumo dizer isto, que não me babo ou que eu não fico tipo, que as pessoas já ficam, fogo, ele sabe falar. Não, sou normal, simplesmente faço da minha vida. Não, mas isto é uma coisa muito positiva. Mais longo, mas mais interessante também. Sim, cortem, eu sei que eu falo. Não, isto não se corta. Aqui não se corta nada. Sinta-se à vontade. Bem, Diogo, olha, obrigadíssimo por teres vindo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Foi muito interessante. Espero que vocês tenham muito sucesso nesta iniciativa. É uma iniciativa que faz mais falta ouvir o lado das pessoas e vocês preocuparem-se em ir às várias vertentes, seja do fitness, seja da luta, seja da fisioterapia, seja de pessoas normais que simplesmente treinam e também têm as suas dificuldades, entende? Acho que
Acho E de faz- superação. Exatamente. Eu digo sempre que o objetivo aqui é mostrar-nos como é que podemos ser felizes. Claro. Com o nosso corpo, com o nosso psicológico, Sem mas dúvida. para ser feliz e estar em pleno, no fundo. Bem, muito obrigado. Para vocês, já sabem que o podcast sai às quartas-feiras entre as 7 e as 8 da noite. Para a semana teremos ainda outro convidado, portanto fiquem atentos para o próximo pré-treino. Façam subscrever o nosso canal, sigam a nossa página de Instagram e se quiserem fazer as vossas encomendas de alimentação é na foodforfitness.pt. Muito obrigado a todos, até para a semana.